Era uma vez, em uma terra muito distante, um menino chamado José. Ele era um jovem cheio de alegria, bondade e tinha um coração muito puro. José era o filho amado de Jacó e tinha muitos irmãos, mas nem todos gostavam dele. Sabe por quê? Porque José tinha sonhos especiais que vinham de Deus. Em um desses sonhos, ele viu que um dia seria alguém muito importante e que até seus irmãos se curvariam diante dele. Quando contou isso, seus irmãos ficaram com inveja e raiva. Mas crianças, sabem o que José fez? Ele continuou confiando em Deus e nunca deixou que o ódio dos outros tirasse a bondade do seu coração. Isso nos ensina algo muito importante. Mesmo quando as pessoas ao nosso redor não nos tratam bem, precisamos continuar firmes, sendo bons, obedientes e cheios de fé. Os irmãos de José ficaram tão zangados que fizeram algo terrível. Um dia, enquanto ele ia levar comida para eles no campo, eles o pegaram e o jogaram em um poço fundo. Depois, decidiram vendê-lo como escravo para comerciantes que estavam indo para o Egito. Imaginem só, crianças. José, que era tão amado pelo seu pai, agora estava sozinho, longe de casa, indo para um lugar desconhecido. Mas sabem de uma coisa? Deus nunca deixou José sozinho. Mesmo nas horas mais difíceis, Deus estava cuidando dele. Isso nos ensina que, mesmo quando enfrentamos situações difíceis, Deus está conosco, nos protegendo e nos dando força para continuar. Chegando no Egito, José foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Ele começou a trabalhar na casa de Potifar e fez tudo com muito carinho, dedicação e honestidade. José não reclamava, ele fazia o seu melhor porque sabia que Deus estava com ele. Potifar percebeu como José era especial e colocou ele como responsável por toda a sua casa. Mas, crianças, nem tudo foi fácil para José. A esposa de Potifar tentou enganar José e fazer com que ele pecasse contra Deus. Mas José era fiel e disse: "Eu nunca faria algo tão errado contra o meu Deus." Por causa disso, ele foi preso injustamente. Mas mesmo na prisão, José continuou fiel, paciente e cheio de esperança. Na prisão, Deus continuava cuidando de José. Lá, ele conheceu dois homens que haviam trabalhado para o rei do Egito, o faraó. Esses homens tiveram sonhos estranhos e não sabiam o que significavam. Mas Deus deu a José sabedoria para interpretar os sonhos deles. E tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Um desses homens voltou a trabalhar para o faraó e José pediu: "Por favor, lembre-se de mim quando estiver diante do rei." Mas por um tempo, o homem se esqueceu de José. Mesmo assim, crianças, José não perdeu a fé. Ele sabia que Deus tinha um plano perfeito para a vida dele. Às vezes as coisas podem parecer demoradas, mas Deus nunca se atrasa. Um dia, o faraó teve dois sonhos muito estranhos e ninguém conseguia explicá-los. Foi então que o homem que esteve preso com José se lembrou dele. Ele disse ao faraó: "Lá na prisão, há um homem que pode interpretar sonhos. Seu nome é José." O faraó mandou chamar José imediatamente. Quando José chegou diante do faraó, ele disse: "Eu não sou capaz de interpretar sonhos, mas Deus me dará a resposta certa." E assim aconteceu. Deus revelou a José que os sonhos do faraó significavam que viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Por causa dessa sabedoria, o faraó colocou José como governador do Egito. Imaginem só, crianças. De escravo, José se tornou o homem mais importante do Egito, depois do faraó. Durante os 7 anos de fartura, José trabalhou muito para guardar comida para os anos de fome que estavam por vir. Quando os anos de fome chegaram, as pessoas de vários lugares vinham ao Egito para comprar comida. Entre essas pessoas, adivinhem quem apareceu? Isso mesmo, os irmãos de José. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. Em vez de ficar bravo ou se vingar, José escolheu perdoá-los. Ele viu que Deus havia transformado todo o sofrimento dele em bênção. Crianças, isso nos ensina algo muito lindo. Precisamos aprender a perdoar, mesmo quando alguém nos machuca. O perdão traz paz ao nosso coração. Depois de um tempo, José revelou sua identidade para os irmãos. Eles ficaram com medo, achando que ele os castigaria. Mas José disse algo muito bonito: "Não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem." Ele chamou toda a família para viver no Egito, e assim Jacó, seu pai, pôde reencontrar o filho tão amado. A história de José nos mostra que Deus sempre tem um plano, mesmo quando não entendemos as coisas que acontecem. Crianças, a vida de José nos ensina muitas lições. Ele foi obediente, fiel, bondoso e nunca deixou de confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim como José, precisamos ser fiéis, confiar que Deus está cuidando de nós e sempre escolher fazer o bem.
Deus tem um plano especial para cada um de vocês, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou injustas. Agora quero deixar uma mensagem muito especial para vocês. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele nos ama com todo o coração e cuida de cada um de nós. Se seguirmos os passos de Jesus, amando ao próximo, perdoando aqueles que nos machucam e confiando em Deus em todos os momentos, teremos uma vida cheia de paz e alegria. Lembrem-se, nunca deixem de amar a Jesus e de espalhar esse amor por onde vocês forem. Amém.